Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos resolver mais 10 exercícios sobre limites, tá? Então, de novo, a maioria vai ser daqueles tipos que ficam zero sobre zero, mas vai ter um ou outro também que envolve o teorema do confronto, tá bom? Que envolvem o teorema do confronto. Então, vamos começar aqui com esse, tá? Então, vamos começar com limite, certo? Quando x tende a zero, de seno ao cubo de x sobre x vezes 1 menos cosseno de x. Então, de novo, quando x tende a zero, aqui em cima a gente fica com seno ao cubo, né, de zero. Seno de zero é zero, certo? E embaixo fica zero vezes 1 menos cosseno de zero é 1. Então, ficou zero vezes 1 menos 1, né? Dá zero em cima e zero embaixo. Então, de novo, é uma indeterminação que envolve funções trigonométricas. Então, de novo, a gente tem que usar o limite fundamental que diz que limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, isso aqui dá 1, certo? Então a gente tem que organizar essa expressão de modo que a gente, a gente obtenha isso aqui, certo? Que isso aqui apareça. Então, bem, ó, uma forma de fazer isso seria escrever esse limite assim. Bem, eu já tenho aqui ó, seno ao cubo, né? Então eu tenho o seno aí no numerador, ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aqui embaixo já tem x. Então, é, algo que a gente poderia fazer seria reescrever esse limite assim. Limite, quando x tende a zero. Um desses senos que está aqui em cima eu vou deixar aqui, certo? Junto do x que está embaixo. Então já ficamos aí com o limite de seno de x sobre x, vezes o limite do restante, né? Lembra que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. E o que restou ainda é seno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x. Beleza? Beleza, então repare que se eu multiplico essa parte aqui, certo? Essa parte aqui por essa parte de cá, a gente volta para a função que a gente tinha antes, tá certo? Então, realmente, a gente usou aí que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Sendo que a gente sabe que essa parte aqui dá 1, certo? A gente sabe que isso aqui dá 1. Então, ficou só o limite dessa outra parte. Ficou só o limite quando x tende a zero de seno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x. Ainda está dando zero sobre zero, né? Então, em cima eu fico com seno de zero elevado a 2, dá zero, e embaixo 1 menos cosseno de zero é 1, então embaixo continua dando zero. Então, o que eu vou fazer agora vai ser uma multiplicação da seguinte forma. Como eu tenho aqui embaixo 1 menos cosseno de x, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x, certo? Multiplico em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x, da mesma forma que a gente fez, né, nas aulas, na lá quando a gente fez a gente deduziu quem era a derivada do seno, a gente precisou fazer esse limite aqui, né? A gente precisou usar o fato de que esse limite aqui dava zero. A gente deduziu isso, que esse limite aqui dava zero. Limite quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x. A gente viu que isso dava zero. Fazendo isso de que maneira? Multiplicando em cima e embaixo por 1 mais cosseno de x, da mesma forma que a gente vai fazer agora aqui, tá certo? Beleza. Fazendo isso, o que é que a gente vai ter agora? Então, eu continuo aqui com limite quando x tende a zero. Em cima, eu simplesmente repito seno ao quadrado de x vezes 1 mais cosseno de x. Embaixo, embaixo eu fiquei ó, com a soma vezes a diferença. Isso dá a diferença entre os quadrados, né? Vai dar o quadrado do primeiro, 1 elevado a 2, que é 1, menos o quadrado do segundo. Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x. O que é que eu faço com esse denominador agora, pessoal? Bem, eu tenho que lembrar, né, da fórmula mais importante da trigonometria, que é que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, jogando esse aqui, ó, do outro lado, o que é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com seno ao quadrado de x, certo? Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, é isso que a gente vai usar lá no denominador aqui, ó. Beleza? Maravilha. Então, continuando, isso aqui vai virar limite quando x tende a zero de seno ao quadrado de x vezes 1 mais cosseno de x, continuo com o que eu tinha em cima,
Mas embaixo agora eu vou substituir por seno ao quadrado de x. Opa, posso cancelar então, né? Cancelo aqui com aqui. Restou apenas 1 mais cosseno de x, tá certo? Então, fiquei com limite quando x tende a zero de 1 mais cosseno de x. Agora não tem problema nenhum a gente substituir. Vai dar 1 mais cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então dá 2. Beleza? Então, mais uma vez, a gente vê aí a importância de usar esse limite para a gente conseguir resolver limites indeterminados, tá? Zero sobre zero aqui no caso, que envolvam funções trigonométricas, seno, cosseno e as outras, certo? Também do mesmo jeito, tá bom? Então vamos para o segundo exemplo do vídeo de hoje. Agora a gente vai olhar para esse aqui, ó. Limite quando x tende a zero de x elevado a 2 sobre x à quarta mais 1 vezes cosseno de 1 sobre x. Esse cosseno de 1 sobre x aqui, ó, ele é bem indicativo do que a gente precisa fazer. Se a gente lembrar das aulas, a gente vai lembrar que limite quando x tende a zero de cosseno de 1 sobre x não existe, certo? A gente viu isso bem direitinho nas aulas. Se não foi para o cosseno, foi para o seno, mas no caso, o que acontece para o seno ali também acontece para o cosseno, tá? Então, esse limite não existe. Em geral, sempre que você tiver algum limite que envolva cosseno de 1 sobre x, ou que envolva o seno de 1 sobre x, ou o seno ou cosseno de alguma coisa sobre x, quando x tende a zero, multiplicado por alguma coisa, a chance de a gente ter que usar aí o teorema do confronto é enorme, tá certo? Especialmente se essa parte aqui da frente, o que multiplica, tender a zero, que é o que ocorre realmente, né? Quando x tende a zero, o numerador vai para zero, né? E embaixo vai para zero mais um, então essa parte da frente aqui vai a zero. Então, esse é um fortíssimo é, indicativo de que a gente tem que usar o teorema do confronto. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é, a gente precisa ver, né, que o cosseno é uma função que é limitada. Ela está sempre entre menos 1 e 1. Isso vale para o cosseno de x, óbvio. Vale para qualquer cosseno, inclusive para o cosseno de 1 sobre x, como aparece aí, tá? Então, a gente sabe ó, que menos 1 é menor ou igual ao cosseno de 1 sobre x, que é menor ou igual a 1, tá? Para todo x, desde que, óbvio, que o x não seja zero, né? Porque senão aqui não, porque senão esse denominador aqui, ó, debaixo desse ângulo, não ia fazer sentido. Não pode ser zero, tá certo? Então o x tem que ser diferente de zero. Não tem problema aqui, por quê? Porque eu estou fazendo o limite com o x tendendo a zero. No caso, no teorema do confronto, o que acontece no ponto específico em que eu vou fazer o limite não interessa. Só interessa que eu tenha alguma desigualdade, certo? Eu consigo estimar a minha função em algum intervalo que contenha esse ponto. E essas estimativas não necessariamente precisam valer também no é, ponto em questão, tá? Lembra que o limite não é uma propriedade do que acontece no ponto. É a propriedade do que acontece perto do ponto, quando a gente se aproxima dele sem ficar igual a ele. Beleza. Só que o que a gente quer não é com cosseno de 1 sobre x, né? É com cosseno de 1 sobre x vezes x ao quadrado sobre x à quarta mais 1. Repara que isso aqui, ó, é sempre maior ou igual a zero, né? Para x diferente de zero, isso aqui é sempre maior que zero. Isso é importante, a gente inclusive vai ter que levar isso em conta em outro exemplo, em que, dependendo do x ser maior que zero ou menor que zero, a função que fica aqui na frente também muda de sinal. Nesse caso aqui, isso não acontece. Independentemente de o x ser positivo ou negativo, essa função aqui que multiplica esse cosseno é sempre positivo, tá? Então, eu vou multiplicar aqui ó, de todos os lados da desigualdade da gente por x ao quadrado sobre x à quarta mais 1. Como isso é sempre positivo, os sinais da desigualdade que a gente tem não vão precisar ser invertidos. Então, eu vou ficar com menos x elevado a 2 sobre x elevado a 4 mais 1 é menor ou igual a x ao quadrado sobre x à quarta mais 1 vezes cosseno de 1 sobre x, beleza? Que também, por sua vez, é menor ou igual a 1 que multiplica x ao quadrado sobre x à quarta
mais 1. Isso aqui também, óbvio, só vale se o x for diferente de zero, porque a desigualdade que a gente tinha antes também só valia quando x era diferente de zero. Aí agora a gente está com o cenário necessário para usar o teorema, do confronto, né? Aqui a gente tem a nossa função, vamos chamar essa aqui, por exemplo, de f de x, certo? Essa menor aqui, ó, vamos chamar ela de g de x, e essa maior aqui, vamos chamar ela de h de x. Repara que quando x tende a zero, a gente pode ver que o limite de g de x, dessa função menor, tá? Aqui, ó, que está do lado esquerdo, que essa função, quando x tende a zero, o limite dela é zero, né? Vai ficar zero sobre 0 à quarta mais 1, sinal de menos aqui na frente não faz diferença. Da mesma maneira, quando x tende a zero, a função maior, que é a h de x, como a gente chamou aí, também tende a zero, que é a mesma coisa, né? Só que com um sinal de mais na frente. Então, a função maior e a função menor, tá? As duas tendem a zero quando x tende a zero. Então, a função menor e a maior têm o mesmo limite. Pelo teorema do confronto, a função do meio fica sempre achatada entre as duas, entre a menor e a maior, portanto, ela é obrigada a ter também o mesmo limite quando x tende a zero. Ou seja, a gente está aqui concluindo ó, que o limite quando x tende a zero de f de x, ou seja, de x2 sobre x4 mais 1 vezes cosseno de 1 sobre x, a gente está vendo aqui que isso aqui dá zero, certo? Como é que a gente fez isso? A gente pode concluir isso aí ó, a partir do teorema do confronto, beleza? Então aqui o teorema do confronto foi importantíssimo para a gente conseguir resolver esse exercício. Nem sempre a gente vai ter que fazer manipulações algébricas, tal, que racionalizar para simplificar algo. A gente pode, para calcular o limite, ter que lidar com alguma desigualdade assim, ó. E sempre que a gente tiver alguma coisa que envolva cosseno ou seno, a gente pode sempre iniciar usando o fato de que essas funções estão sempre entre menos um e um, certo? E aí, tá? Em geral, quando elas aparecem, o limite vai dar zero no fim, tá? Eu não vou dizer que é sempre, porque sempre é uma palavra muito forte, mas a tendência, certo? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o resultado seria zero, tá? Então, é um indicativo aí do que você precisa fazer caso apareça isso aqui multiplicado por alguma coisa em algum exemplo, tá? Você começa fazendo essa estimativa, multiplica pela função que aparece aqui na frente, de ambos os lados. Se essa função for sempre positiva, você não precisa se preocupar com os sinais das desigualdades inverterem. Depois a gente vê o que é que a gente precisa fazer no caso em que esses sinais precisam inverter, tá certo? Repara que a função que ficou aqui, ó, menor, e a função que ficou maior, as duas têm o mesmo limite, no caso zero. Então a do meio também tem que ter limite zero por conta do nosso teorema do confronto. Beleza? Então aí mais um exercício resolvido. Vamos para o terceiro exercício de hoje. Agora a gente tem ó, limite quando x tende a 2, tá certo? De 1 menos 2 sobre x elevado a 2 menos 4. De novo, é uma indeterminação, né? Quando x tende a 2, aqui em cima eu fico com 1 menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1. Então, no numerador ficou 1 menos 1, dá 0. E embaixo eu tenho 2 elevado a 2, né? Menos 4, também deu 0. Então, eu vou manipular isso aí. No numerador, eu vou somar essas frações que a gente tem, tá? Eu tenho 1, que é 1 sobre 1, menos 2 sobre x. Então, no numerador, o MMC dos meus denominadores seria x, certo? 1 e x, né? Se eu faço 1 vezes x. Se eu faço 1 vezes x, dá x. X sobre 1 dá x, x vezes 1 dá x. E aqui, então, menos 2 sobre x, né? X dividido por x dá 1, 1 vezes 2 dá 2. E aqui embaixo, no denominador, o que é que eu faço? Bem, eu tenho x elevado a 2 menos 2 elevado a 2. Então, de novo, fica o produto da soma pela diferença. X mais 2 vezes x menos 2. Ok. Então, vamos continuar. Limite quando x tende a 2 de quê? Eu tenho uma divisão de duas frações, né? Repete a de cima, x menos 2, e multiplica pelo inverso da segunda, pelo inverso da de baixo.
Então, o inverso da de baixo é 1 sobre x mais 2, x menos 2. Opa, agora a gente tem ó, x menos 2 aqui em cima, x menos 2 aqui embaixo, simplificou. Restando apenas limite quando x tende a 2, de quem? De 1 sobre 2 vezes x mais 2. Agora é só substituir. Ó. Quando x tende a 2, x mais 2 tende a 2 mais 2, né? Vai ficar então 1 sobre 2 vezes 4, resposta 1 sobre 8. Ok? Isso aí já foi bem mais simples, né, do que as anteriores. Ok, então terceiro exercício já foi. Vamos para o exercício seguinte. Então agora a gente tem limite quando x tende a zero de tangente de 8x sobre seno de 4x, tá? Sobre seno de 4x. Então, mais uma vez, quem que a gente tem que usar? Ele de novo, né? Limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, isso aí dá 1. Então, a gente tem que usar isso. Primeira coisa é lembrar que tangente de x, tangente de, sei lá, alfa, é o quê? Seno de alfa, né? Sobre cosseno de alfa. Então, lá em cima, no numerador da gente, eu tenho tangente de 8x. Então, a gente vai escrever isso como limite, quando x tende a zero, de seno de 8x sobre cosseno de 8x. Esse aí é o numerador da gente, sobre seno de 4x, aqui embaixo. Então, de novo, é uma divisão de duas frações, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar limite com x tendendo a zero de seno de 8x sobre cosseno de 8x. Multiplico pelo inverso da segunda, vai ficar 1 sobre seno de 4x. Ok. Quando x tende a zero, seno de 8x vai dar seno de 8 vezes zero, é seno de zero, que é zero. Seno aqui embaixo também, ó, vai ficar também seno de zero, e aqui fica o cosseno de zero, que é 1. Então, deu zero sobre zero. Tá? Beleza. O que é que a gente faz, né? É bem parecido com algo que a gente fez no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, o link vai tá aparecendo aqui em cima, tá certo? E aí, qual que é a ideia? É ver o seguinte, ó. O que é que eu posso fazer aqui? Bem, limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, a gente fica com ó, essa parte aqui, ó, que envolve o cosseno de 8x, ela já está dando 1, né? Então, ela não está dando nenhum problema aí no limite da gente. Quem dá problema é quem dá zero em cima e zero embaixo. Então, vamos logo botar aqui para frente essa parte do cosseno de 8x, certo? Porque ela não é a parte problemática não, tá? Então, a parte problemática é a outra, é o que resta ainda, que é o que realmente está dando zero sobre zero, certo? Nessa parte do cosseno, a gente tem o cosseno de zero é 1, né? Então, limite de 1 sobre cosseno de 8x quando x tende a zero, isso aqui vai dar 1. Não precisa nem se preocupar com isso mais. Agora, na outra parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 8x. Por quê? A gente sabe que limite quando a gente tem o seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa, quando essa coisa tende a zero, dá 1. Então, se eu tenho aqui em cima o seno de 8x, eu tenho que ter embaixo a mesma coisa que eu tenho no ângulo, tá? Então, eu tenho que ter aqui embaixo 8x também. Só que eu não posso simplesmente multiplicar aqui embaixo por 8x. Se eu multiplico embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima para não alterar o meu resultado. Da mesma maneira, tá? Aqui embaixo eu tenho o seno desse ângulo, então eu também tenho que ter o mesmo ângulo em cima. Então eu multiplico por 4x em cima e multiplico por 4x embaixo, certo? Da mesma forma. Vou juntar então esse seno com esse 8x, certo? E vou juntar esse seno com esse aqui, ó, com esse 4x. O primeiro limite já dá 1, não preciso mais escrever ele, né? E vamos usar de novo que o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, a gente vai ter limite, que o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, que é o que a gente precisa aqui.
Limite quando x tende a zero do seno de 8x sobre 8x, tá? Vezes limite quando x tende a zero de, pronto, 4x sobre seno de 4x, vezes o que restou ainda, ó, que foi o quê? 8x aqui em cima e aqui embaixo é 4x, né? Simplificando logo vai dar 2. Então, vezes aqui 2 logo, certo? Ok, como que eu analiso esse limite aqui? Bem, eu poderia fazer uma substituição. Eu poderia fazer, olhar para aquele limite ali. Eu poderia fazer y seria 8x, certo? Se y for 8x, quanto que vai dar isso, né? Então, se o x tende a zero, o y também tende a zero nesse caso. Então, esse limite que eu estou fazendo é esse aí, tá? E aí a gente ficaria com o quê? Limite quando y tende a zero do seno de y sobre y. Isso aí dá 1. Tá? Então, esse primeiro limite aqui dá 1 também. E esse aqui? Usando a mesma argumentação, basicamente, a gente também vê que esse limite também dá 1. Usando o fato, que a gente também comentou no último vídeo, que o limite de x sobre seno de x também dá 1, né? Por quê? Porque imagina que esse limite aqui, imagina que ele desse 5, por exemplo. Então, ó, seno de x sobre x e x sobre seno de x são números inversos, né? Um é o inverso do outro. Então, se aqui desse 5, aqui daria 1 sobre 5. Então, se aqui deu 1, aqui dá 1 sobre 1, que é 1, tá certo também. Então, a argumentação para justificar que esse limite aqui é 1 é uma substituição, é uma mudança de variável igual a essa aqui, sendo que ao invés de fazer y igual a 8x, o que é que a gente tem que fazer no caso? Tem que fazer y igual a agora 4x, porque o ângulo agora seria esse, tá certo? Então aqui deu 1, esse limite deu 1, esse limite também deu 1, beleza? Esse limite também deu 1, e aí restou apenas esse 2 aqui, tá? Então resultado, 2, beleza? Resultado é 2, isso aí finaliza esse exemplo, ok? Maravilha. Uma coisa que a gente poderia verificar já aqui, ó. Sempre que a gente tivesse algum limite assim, ó, que aconteceu, né? A gente tinha limite de seno de 8x sobre seno de 4x. O resultado basicamente foi o quê? 8, que ficou aqui, sobre esse 4 que ficou aqui, né? Deu 2 no fim. Beleza? Então, sempre que a gente tiver, por exemplo, seno de ax sobre seno de bx, o que é que vai dar esse resultado? Vai ser a sobre b, certo? E a justificativa é exatamente essa mesma que a gente fez aí, ok? Pronto, maravilha, né? Beleza, pessoal. Então, vamos seguir aqui com o nosso próximo exemplo. Agora a gente tem esse. Limite quando x tende a zero de e elevado a x menos 1 vezes cosseno de π sobre x. Olha ele aí de novo. Não é cosseno de 1 sobre x mais, mas tem esse x no denominador aqui. Então funciona do mesmo jeito. Esse limite aqui, se eu olhar só para o limite de x tendendo a zero de cosseno de π sobre x, essa parte, o limite não ia existir, tá? Então, limite quando x tende a zero de cosseno de π sobre x, esse limite não existe. Mas eu estou multiplicando essa parte por quem? Por e elevado a x menos 1. Quando x tende a zero, eu vou ficar com e elevado a zero. Qualquer coisa elevado a zero dá 1. Então ficou 1 menos 1, que é zero. Então ficou zero vezes isso. Então é a mesma coisa do outro exemplo, tá? Eu vou usar alguma estimativa para esse termo do cosseno, aquela mesma de sempre, que está entre menos 1 e 1. Vou multiplicar por isso aqui de todos os lados da desigualdade, das desigualdades, e vou usar o teorema do confronto. Só que aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Por causa do seguinte. Por causa do seguinte, ó, vê, se o x for maior que zero, então e elevado a x é maior do que 1. Lembra que a função exponencial ela é crescente, tá? Ela é crescente. O seu gráfico, no caso, ela é assim, porque a base dela é um número maior que 1. Então aqui eu tenho 1, tá certo? Para x negativo,
a exponencial ela é menor que 1, tá? E para x maior que zero, a exponencial fica maior do que 1. Então, se o x for maior que zero, a exponencial dá maior que 1, portanto, e elevado a x menos 1 é maior que zero. Por outro lado, se x for menor que zero, aí e elevado a x é menor do que 1, e aí então e elevado a x menos 1 vai ser menor do que zero. Então, na hora que eu multiplicar lá depois, eu vou ter que levar em conta esse sinal, tá certo? Vou ter que fazer a conta por partes, não vai ser tão rápido quanto da outra vez. Porque antes, independente de o sinal do x ser positivo ou ser negativo, a função que ficava aqui na frente era sempre positiva. Agora não, dependendo do sinal do x, a função também muda de sinal. Enfim, vamos ver aqui com calma para ver o que é que vai ficar. Começa sempre usando o fato de que o cosseno ou o seno, se fosse seno seria do mesmo jeito, que essas funções estão sempre entre menos 1 e 1. Então, eu fiquei com menos 1 menor ou igual a cosseno de π sobre x menor ou igual a 1. Claro, se x for diferente de zero, certo? Então, agora eu vou multiplicar isso aqui, de todos os lados, por e elevado a x menos 1. O que vai acontecer com os sinais da desigualdade depende do sinal do x. Por quê? Porque se eu multiplico por uma coisa que é positiva, os sinais permanecem os mesmos. Mas se eu multiplico por uma coisa que é negativa, os sinais invertem. Tá certo? Então eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu tenho que analisar se x for maior que zero. Então eu multiplico pela função que a gente quer de todos os lados. Nesse caso, essa função ela é maior que zero, então os sinais não invertem. Então eu vou ficar com menos e elevado a x menos 1, tá certo? Menor ou igual a e elevado a x menos 1 cosseno de π sobre x, cosseno de π sobre x menor ou igual a e elevado a x menos 1, certo? Isso aí vale se o x for maior que zero. Aí agora a gente observa o seguinte, ó, quando o x tende a zero, tá? Quando o x tende a zero, no caso, eu estou olhando só quando o x tende a zero por valores maiores que zero, né? Então é quando tende a zero pela direita. Essa função aqui tende ao quê? Essa função aqui, ó. Como a gente já tinha comentado, né? E elevado a zero dá 1, 1 menos 1 dá zero. Então, essa parte aí tende a zero. Essa parte de cá, mesma coisa, né? Quando x tende a zero pela direita, também tende a zero. Portanto, pelo teorema do confronto, certo? Pelo teorema do confronto, a gente conclui que o limite da parte do meio tem que ser o mesmo valor, também tem que ser zero. Então, o limite quando x tende a zero, no caso é zero pela direita, tá? De e elevado a x menos 1 cosseno de π sobre x, a gente está concluindo aí que isso aí vale zero. Ok? Mas falta ainda se o x for menor que zero. Se o x for menor que zero, a conta vai ser basicamente a mesma, só que você tem que levar isso em consideração. Por quê? Se o x for menor que zero, aí e elevado a x menos 1 é menor que zero. Então, quando a gente multiplica aqui, ó, os sinais invertem. A maior função vai ser essa, e a menor função vai ser essa aqui, mas o resto é idêntico, tá? Então, como é que vai ficar? Menos e elevado a x menos 1 vai ser maior ou igual agora, tá? Do que e elevado a x menos 1 cosseno de π sobre x, beleza? Que é maior ou igual a e elevado a x menos 1. Não achem estranho que esse termo que está com sinal de menos está dando maior do que esse que não está. Por que que isso está acontecendo? É porque isso aqui é negativo nesse caso, certo? Isso aqui é negativo. Então, esse aqui é positivo. Não tem problema nenhum. Então, o resto da conta é idêntica. Esse aqui tende a zero. Só que agora é quando o x tende a zero pela esquerda, porque eu estou indo por valores menores que zero, tá? Estou indo pela esquerda. Esse aqui também tende a zero, quando o x tende a zero pela esquerda. Portanto, o do meio aqui, também pelo teorema do confronto, a gente está vendo que o limite desse termo, no caso, quando o x tende a zero pela esquerda agora, de e elevado a x menos 1 vezes cosseno de π sobre x, a gente acabou de ver que isso aí também dá zero. Beleza, então, a gente acabou de ver que pela esquerda e também pela direita, o limite é zero. Portanto, o limite existe e vale zero, certo? Se
limites laterais existem e são iguais, o limite geral, certo? Bilateral existe, e aí no caso também vale zero. Beleza? Então, muito cuidado aqui. Se fizesse só essa parte de cima, sem observar que o sinal ele invertia, estava incompleto, ok? Na verdade, estava até errado, né? Porque se você dissesse que isso aqui valia para todo x diferente de zero, estava errado, porque só vale se o x for maior que zero. Você ia pontuar provavelmente apenas uma parte da questão, ok? Então, muito cuidado com isso. Tenta observar sempre se a função que está aqui na frente, se ela muda de sinal quando o x, né, fica maior do que o valor daqui, ou se ele fica menor, ou se isso não acontece. Se isso não acontecer, aí, aí a gente não teria problema, como foi naquele outro exemplo lá de antes. Foi o segundo exemplo aqui desse vídeo, se eu não me engano. Agora, se mudar, a gente precisa fazer assim, ó, olhar para uma parte, olhar para outra parte, acaba mostrando que os limites laterais, né, acaba, acaba calculando os limites laterais, vê que eles são iguais realmente, e aí conclui que o limite geral tem esse valor aí de zero. Beleza? Vamos para o exemplo seguinte. Agora nós temos limite de x tendendo a zero de seno de 5x vezes cosseno ao cubo de x sobre x ao cubo menos 5x2 mais 10x. Então, novamente, tem esse seno de 5x aqui em cima. Então, invariavelmente, a gente vai ter que usar o limite fundamental. Tá certo? Aqui embaixo, eu tenho esse polinômio ó, ele é é, é terceiro grau, tá? Mas é do terceiro grau, só que não é tão ruim assim, porque o menor expoente que aparece aqui é 1. Então, dá para colocar no denominador o x em evidência. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse denominador. Nesse denominador, dá para fazer o seguinte. Ó, a gente tem x ao cubo menos 5x2 mais 10x. Colocando x em evidência, fica x vezes x2 menos 5x mais 10. Certo? x2 menos 5x mais 10. Agora, vamos substituir lá em cima de novo. Tá certo? A gente vai ficar assim. Limite quando x tende a zero de seno de 5x vezes cosseno ao cubo de x sobre x vezes x ao quadrado menos 5x mais 10. Vamos ver se precisa determinar as raízes dessa parte aí, ó, do segundo grau que ficou, ou não. Pode ser que nem precise. Vê só, o x tende a zero. Então, aqui eu vou ter seno de zero, que é zero, cosseno ao cubo de zero, vai dar 1. Aqui zero, e aqui vai dar o quê? Zero menos 5 vezes zero mais 10. Então, aqui dá 10. Provavelmente eu não vou nem precisar achar as raízes desse outro termo que a gente tem aqui, tá? Mas a parte que dá zero sobre zero aqui no caso é qual? É seno de 5x sobre x. Essa parte aqui. Então, se aqui em cima eu tenho 5x, para a gente usar o limite fundamental, lembra daquilo que eu falei. Como é que ele funciona? É limite quando x tende a zero do seno de alguém sobre essa mesma coisa. Isso aí dá 1. Então, limite de alguma coisa sobre essa mesma coisa, quando essa coisa tende a zero, dá 1. Então, se aqui em cima eu tenho um seno de 5x, para a gente usar o limite fundamental, embaixo tem que ter o quê? 5x, certo? Então, aqui não pode ser x, tem que ser 5x. Vamos multiplicar, então, ó, de forma que apareça 5x embaixo. Então, eu tenho que ter um 5 aqui embaixo multiplicando. Sendo que eu não posso apenas multiplicar por 5 embaixo, eu tenho que multiplicar por 5 também em cima. Tá? Senão, a gente muda a nossa expressão. Certo? Ok, então, vamos olhar para isso aí da seguinte forma. Esse outro 5 que ficou em cima, ele é uma constante multiplicativa. Vamos logo colocar ele aqui na frente do limite. E vamos separar a parte que vai envolver o limite fundamental. Vai ficar limite quando x tende a zero do seno de 5x sobre 5x vezes o resto. Limite quando x tende a zero de cosseno ao cubo de x sobre x2 menos 5x mais 10. Ok? Então,
essa primeira parte dá 5, não tem o que fazer. Essa segunda parte aqui vai dar o quê? Ó? Quando x tende a zero, o numerador vai dar cosseno ao cubo de zero, que é 1, e o denominador, como a gente falou, vai dar 0 menos 5 vezes 0 mais 10. Então, essa parte aqui vai dar 1 sobre 10. Tá certo? 1 sobre 10. E essa parte aqui vai dar o quê? Essa parte vai dar 1. A gente já viu como que argumenta para mostrar que essa parte dá 1, né? O que é que tem que fazer? Mudar a variável para quem? Y igual a 5x. Se a gente fizer isso, a gente consegue mostrar que nem a gente fez em outro exemplo ainda agora, que esse limite aqui dá 1, vai fazer com que apareça justamente o limite de y tendendo a zero de seno de y sobre y. Quem aqui é y no caso seria 5x, tá? Então, no caso, já pode usar isso aqui direto, tá? Nesses outros exemplos, a gente já sabe o que é que tem que fazer. Uma mudança de variável para y igual a 5x, ao ângulo, tá? Y igual a 5x. Então, se a gente faz isso, a gente vê que isso aqui dá 1. Então, qual é o resultado? 5 vezes 1 sobre 10. Ou seja, 5 sobre 10, que é 1 sobre 2. Vai ser 1 meio. É a resposta aí desse sexto exemplo. Esse sexto exercício. Ok, pessoal? Maravilha. Vamos passar para o exemplo seguinte. Agora a gente tem, ó, limite quando x tende a 1 de x2 mais 2 vezes x menos 3 sobre raiz cúbica de x menos 1. Quando x tende a 1, em cima vai dar o quê? Ó? Em cima vai dar 1 mais 2 menos 3 dá zero. E embaixo eu vou ter raiz cúbica de 1, que é 1, menos 1, 0 mais uma vez. Beleza? Beleza. Então, a gente tem que organizar isso aqui para eliminar essa para eliminar essa indeterminação, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse numerador. Como que a gente pode dar uma arrumada nesse numerador? O numerador é uma função do segundo grau. Então, a gente tem x2 mais 2x menos 3. Quem seriam as raízes? Nesse caso, a soma das raízes dá quanto? É menos b sobre a. B é 2, a é 1, tá certo? Então, vai dar menos 2 sobre 1, dá menos 2. Já a multiplicação das raízes, certo? Dá o quê? C sobre A. Então, C aqui vale ó, menos 3 e o A vale 1. Então, a multiplicação delas vale menos 3. A gente quer dois números que multiplicados deem igual a menos 3, que somados deem menos 2. Que números seriam esses? Então, as raízes aqui, certo? As raízes seriam menos 3 e 1. Tá? 1 a gente já sabia que era raiz, né? Porque a gente substituiu aqui em cima o x por 1 e viu que dava zero. Então, 1 tinha que ser raiz, certo? E aí, como a gente já tinha visto no outro vídeo, isso aqui a gente pode fatorar de que maneira? Coeficiente líder, né, o termo que multiplica a maior potência de x, vezes x menos 1 raiz, x menos menos 3 dá x mais 3, vezes x menos a outra raiz, então x menos 1. Então, o numerador vai ficar igual a isso aí, tá? Vamos substituir lá. Então, a gente vai ter limite quando x tende a 1 de x mais 3, x menos 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. Agora, que opções que a gente tem aqui, né? Qual que é a parte que tá dando problemática, né? A parte que está dando problemática é a parte que dá zero sobre zero. Se a gente olha aqui para esse x mais 3, essa parte não é problemática. Por quê? Quando o x tende a 1, essa parte aqui tende a 4. A parte problemática é essa aqui, ó. Essa parte é quando o x tende a 1, essa parte tende a zero sobre zero. Então, essa parte é onde está a nossa indeterminação. Vamos usar o fato de que o limite do produto é o produto dos limites para reescrever isso aqui assim, ó. Limite quando x tende a 1 de x mais 3 vezes limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. Então, essa segunda parte é a parte que a gente precisa manipular agora. Nessa primeira parte aqui não tem o que fazer mais. A gente já pode até botar qual é o resultado.
Qual seria esse resultado aqui? Ó? Quando x tende a 1, isso aqui vai tender a 1 mais 3, dá 4. Então, resta ver a outra parte. Para a outra parte, a gente tem mais de uma opção. A opção que a gente tem seguido normalmente é de mudar a variável, né? Eu vou fazer essa segunda parte de duas formas, beleza? Mudando a variável e não mudando a variável, fazendo por racionalização. Só para a gente ver como é que fica a racionalização nesse caso, tá? Então, nossa, a nossa primeira solução vai ser a seguinte: a gente vai mudar a variável, uma mudança de variável, a gente vai mudar para, bem, o que é que está atrapalhando mais a gente aí? É a raiz cúbica, né? Então vamos dizer que a variável nova é justamente essa raiz cúbica, é a raiz cúbica de x, certo? Então, quando x tende a 1, y, que é a raiz cúbica de x, também tende a 1. E o x que aparece aqui em cima, a gente tem que escrever ele agora em termos da variável nova. Então, se y é raiz cúbica de x, elevando os dois lados a 3, vai ficar y ao cubo igual a x. Portanto, esse limite da gente aí, ó, esse limite aqui, vai ficar assim, 4 vezes limite quando x tende a 1 de quem? Bem, x menos 1, quem é x? X é y ao cubo, menos 1 sobre raiz cúbica de x, que é y, menos 1. Então, agora a gente usa o outro produto notável, né? A gente usa que a ao cubo menos b ao cubo, isso aí vira a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Beleza, né? Então, no caso, eu tenho y ao cubo menos 1 ao cubo. Então, é como se o y fosse o a e o 1 fosse o b. Beleza? Então, isso aí vai dar, ó, 4, repete, vezes limite, quando... peraí que aqui eu errei, né? Aqui não pode ser x mais. Agora é y aqui. Ok? Agora é y. Tudo tem que ficar em termos da nova variável. Como antes o x tendia a 1, agora o y também tende a 1. Então, a gente tem limite com y tendendo a 1 de quem? Bem, a menos b, né? Então fica y menos 1 aqui, vezes a elevado a 2, y elevado a 2, mais a vezes b, y vezes 1, certo? Mais b elevado a 2. Então, mais 1 elevado a 2, que é 1, sobre y menos 1. Simplifica y menos 1 com y menos 1, que é que vai dar no final? Bem, 4 vezes a parte do limite dá quanto? Quando y tende a 1, que a gente vai ficar simplesmente com 1 ao quadrado mais 1, ou seja, 3. Resultado dá 12, certo? Resultado dá 12. E a segunda solução que eu tinha prometido, o que é que a gente poderia fazer aí? Seria racionalizar, tá? Mas como é que eu racionalizo isso? A gente pode, certo, simplesmente multiplicar pela raiz cúbica de x mais 1. Se a gente fizer isso, a gente não vai resolver o nosso problema, não, tá? Porque se a gente fizer raiz cúbica de x menos 1 vezes raiz cúbica de x mais 1, isso aí vira o quê, né? É a soma vezes a diferença, vira o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, continuei tendo essa raiz aí que continua atrapalhando, né? Então, racionalizar é o quê? É você eliminar a raiz, ok? Então, a gente tem que multiplicar por alguma coisa que, ao invés de elevar aqui, ó, a 2, eleve a 3. É exatamente isso aqui que a gente quer fazer. A gente quer pegar o a, que no caso seria aqui raiz cúbica de x, elevar ele a- ao cubo, tá? Porque aí a gente iria eliminar a raiz. E eleva também o outro cara ao cubo. Se a gente faz essa análise aí, ó, é como se o a aqui fosse raiz cúbica de x e o b fosse 1, certo? E aqui, então, aqui, justamente aqui, a gente teria o quê? Raiz cúbica de x menos 1. É exatamente quem aparece aqui embaixo. E do lado de cá, o que é que a gente iria ter?
raiz cúbica de x ao cubo, que é x, menos 1 ao cubo. Ou seja, a gente eliminou as raízes. Para a gente ficar, então, com x menos 1 aqui, partindo de raiz cúbica de x menos 1, tem que multiplicar por quem? É esse termo aqui, ó. O termo que vai racionalizar vai ser esse termo. A gente tem que multiplicar, então, certo? Multiplicar por, ó, a elevado a 2, ou seja, raiz cúbica de x ao quadrado, mais a vezes b, raiz cúbica de x vezes 1, certo? Mais b elevado a 2, então mais 1. Então eu pego esse limite aqui, tá? Multiplico em cima e embaixo por esse número, por isso aqui. Isso vai possibilitar que a gente racionalize esse denominador. Vamos ver se cabe aqui nesse espacinho ainda. A gente teria limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. Aí eu multiplico por quem? Como a gente viu, multiplico em cima e embaixo por raiz cúbica de x elevado a 2 mais raiz cúbica de x mais 1 sobre, obviamente, a mesma coisa. Raiz cúbica de x é elevado a 2 mais raiz cúbica de x mais 1. Tenho que olhar aqui para o que fica aqui embaixo, tá? Quando a gente multiplica isso por isso, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo A menos B vezes A2 mais AB mais B2. Então, a gente está resultando em A3 menos B3. Então, no numerador, eu não vou modificar nada, vou deixar do jeito que está aí. Vai ficar limite quando x tende a 1 de x menos 1 vezes raiz cúbica de x2 mais raiz cúbica de x mais 1. E embaixo, quando a gente multiplica esses dois, vai dar o primeiro cara ao cubo menos o segundo ao cubo. Vai dar x menos 1, certo? Vai dar x menos 1. Cancela esse com esse. Resulta em o quê? Quando x tende a 1, aqui vai dar raiz cúbica de 1 é elevado a 2, né? Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 1 de novo, mais 1, dá? Certo? Que é o mesmo valor que deu aqui. Então, o resultado seria o quê? Seria 4 também, certo? Vezes o resultado desse limite aqui, que é 3. Beleza? Então, vê que dá para fazer também racionalizando, mas fica mais difícil do que ocorre quando a raiz é quadrada, tá? Por isso que eu acho mais vantajoso seguir essa linha de raciocínio aqui. A gente muda a variável e aí usa essa mesma fórmula, usa o mesmo produto notável, só que é mais fácil a gente usar ele passando daqui para cá, como a gente fez aqui em cima, tá? A gente está basicamente fatorando isso. É mais fácil usar essa fórmula para a gente fatorar algo do que usar ele como a gente fez do outro lado, que a gente usou daqui para cá, certo? Em que a gente multiplicou por algo para voltar para cá. Fica mais difícil de ver o que é que tem que fazer. Então, eu aconselho a fazer por mudança de variável, até porque isso já faz com que a gente fique mais familiarizado com essa técnica, que vai ser muito útil lá na frente, tá? Na parte das integrais, a gente vai usar muito mudança de variáveis, certo? Então, vamos seguir adiante aqui com o oitavo exemplo. Nesse oitavo exemplo, a gente tem o limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre 2 menos raiz de 5 menos x. Então, quando x tende a 1, em cima eu fico com 1 menos 1, dá 0. Embaixo eu tenho raiz aqui, de 5 menos 1, ficou raiz de 4, dá 2. 2 menos 2 é 0. Então, 0 sobre 0 mais uma vez. Aqui eu vou racionalizar, tá? Porque a raiz ela é quadrada. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho 2 menos 1 raiz, eu multiplico em cima e embaixo por 2 mais a raiz. Então, 2 mais raiz de 5 menos x, em cima e aqui embaixo também. Beleza, o que é que vai dar? Na parte de cima eu não faço nada, tá? Vou deixar aí do mesmo jeito que tá. X menos 1 vezes 2 mais raiz de 5 menos x. E embaixo? Embaixo, quando eu fiz aqui ó, a soma vezes a diferença, fica o quadrado do primeiro, 2 elevado a 2, menos o quadrado do segundo. De novo, pessoal, eu realmente aqui eu preciso implorar para vocês. Coloque os parênteses, tá?
Coloque os parênteses para não errar. Vai ficar raiz de 5 menos x. Tudo isso elevado a 2. Aí vai ficar 5 menos x. Coloca os parênteses, por quê? Para você ficar, para você não esquecer que esse menos que está aqui na frente, ele multiplica tanto o 5 quanto o menos x. Certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Da mesma coisa do vídeo anterior. Teve um exemplo que aconteceu exatamente isso. O que é que vai dar aí? A gente vai ter 4 menos 5 mais x. Se você escrevesse sem aqueles parênteses, certo? Sem os parênteses, poderia ser que você ainda percebesse que o menos ainda multiplica também o menos x. Mas, do jeito que está aí, do jeito que está escrito aqui na tela, não multiplica não, tá? Então, se você por acaso esquece que o menos também está multiplicando o x, você vai deixar assim e vai errar. Vai botar menos 1, certo? Menos x. Quando, na verdade, devia ser o quê? Menos 1 mais x. Aí vai errar. Depois não pode ficar reclamando porque não foi por falta de aviso. Bota os parênteses, certo? Não esquece dos parênteses, não. O que é que vai dar aqui, então? Limite quando x tende a 1 de quem? X menos 1, que multiplica, 2 mais raiz de 5 menos x, certo? E embaixo, como a gente tinha comentado, o que é que vai dar? Embaixo a gente vai ter, ó, o menos multiplica os dois, né? O menos multiplica tanto o 5 quanto o menos x. Então, vai dar 4 menos 5, menos 1, mais x. E aí a gente pode simplificar o x menos 1 que tem aqui em cima, né, com o menos 1 mais x que tem aqui embaixo, que é a mesma coisa que x menos 1. Cancelamos os dois. Resultado, limite quando x tende a 1 de 2 mais raiz de 5 menos x. Beleza? Resultado, bem, quando x tende a 1, que na raiz vai ficar ó, 5 menos 1, certo? Raiz de 5 menos 1 vai dar 2. 2 mais 2 dá, certo? É, é 4. Tá? Então, cuidado aí com esses parênteses, certo, pessoal? Para não errar besteira. Por exemplo, 9, limite quando x tende a zero de 2 seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado mais x seno de x. Tá certo? Então, a gente tem essa soma aí no denominador. Então, isso atrapalha um pouquinho a gente. Mas, nada que não dê para a gente contornar, tá? O que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou dividir em cima e embaixo por seno ao quadrado de x. Tá? Vou dividir, tá certo? Em cima e embaixo por seno ao quadrado de x. Esses dois últimos exemplos acho que são os mais difíceis da aula de hoje. Então, como é que ficaria aqui? Limite quando x tende a zero de, bem, 2 seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x dá 2. E embaixo? Embaixo a gente fica com x ao quadrado sobre seno ao quadrado de x, beleza? Mais x seno de x sobre seno ao quadrado de x dá x sobre seno de x, certo? Era x seno de x seno de x sobre seno ao quadrado de x. Um dos senos a gente se simplifica e fica assim. Agora, limite da divisão é a divisão dos limites. Então, vai ficar assim, ó. Limite do numerador, que é 2, dá simplesmente 2, sobre o limite do denominador. No denominador, eu tenho essa adição aqui, né? Então, vai ficar limite dessa parte mais limite dessa parte de cá. Nessa aqui é x sobre o seno de x, tudo isso ao quadrado. O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Então, essa primeira parte dá para escrever assim, ó. Limite, quando x tende a zero, de x sobre seno de x, tudo isso ao quadrado. Beleza? Mais limite, quando x tende a zero, de x sobre seno de x. Beleza, né, pessoal? E aí? Isso aqui dá 1, né? A gente já comentou ainda agora. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x dá 1. Então, isso aqui, que é x sobre seno de x, a gente inverteu o que tinha aqui. Então, vai dar 1 sobre 1, que é 1 também. E 1 elevado a 2 dá 1. Então, esse aqui dá 1.
Esse aqui também dá 1. Então, a gente ficou com 1 mais 1 no nosso denominador. Então, ficou 2 sobre 2. Resultado dá igual a 1, certo? Então, de novo, ó, o limite fundamental apareceu mais uma vez, tá certo? Vamos passar então para o último exemplo de hoje. Para o último exemplo de hoje, que é esse aqui. Limite quando x tende a π, certo? De seno de x vezes cosseno de x sobre x menos seno de x menos π. Esse aqui, certo? De fato, é o exemplo mais difícil do vídeo de hoje. A gente vai precisar lembrar de algumas coisas do lá de trigonometria. Então, a primeira coisa aqui para a gente fazer ó, é o seguinte. Primeiro, repara, quando o x tende a, a π, seno de π é zero, tá? Π, quando a gente olha na circunferência trigonométrica, π radianos corresponde a 180 graus. Então, 180 graus cai aqui. O seno disso é o valor do eixo y. No eixo y aqui eu nem subi nem desci. Então, o y aqui nesse ponto, vale zero. Então, o seno de 180 graus, o seno de π é zero. Já no caso do cosseno de π, do cosseno de 180 graus, é o valor do x do ponto. O x desse ponto aqui é menos 1, já que a circunferência trigonométrica tem raio 1. Tá? Então, o cosseno de π vale menos 1, tá certo? E o seno de π vale zero. Então, dá 0 vezes menos 1 sobre π vezes seno de π, que é zero, menos π de novo. Então, ficou zero embaixo e zero em cima. Então, de alguma forma aí, a gente vai ter que usar o limite fundamental, tá certo? Beleza. Então, ó, a primeira coisa a observar aqui é que a gente pode fazer o seguinte. Bem, deixa eu mudar aqui a minha abordagem. Vê, eu quero usar o limite fundamental, né? O limite fundamental diz que limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, que isso é 1. Então, aqui a gente tem ó, x tendendo a zero. Mas, no nosso caso, o x tende a π. Então, eu vou mudar a variável aqui para que a nova variável tenda a zero. Porque aí vai ficar do mesmo jeito que aparece no limite fundamental, tá? Então, qual vai ser a minha mudança de variável? Bem, eu quero que a nova variável tenda a zero, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar y de x menos π, beleza? Se y for x menos π, quando x tende a π, y tende a π menos π. Então, y tende a zero, certo? Y tende a zero. Se eu mudar a variável, então, para y, então eu vou estar no cenário aqui ó, do que acontece no limite fundamental. A variável tende a zero, certo? Sendo que aí, em todos os lugares que aparecer x, eu tenho que mudar a variável. Se y é x menos π, então x vai ser y mais π. Então vamos ver lá em cima como é que vai ficar agora. Tá? A gente vai ter limite, o y tende a zero, eu vou ter seno de x, ou seja, de y mais π, beleza? Vezes cosseno de y mais π, sobre, certo? Ó, x, que é y mais π, menos seno de y mais π, menos π. Beleza? Então, ó, mais π com menos π, vamos simplificar. E aí restou o seguinte. Aí restou limite, quando y tende a zero, certo? De seno de y mais π vezes cosseno de y mais π sobre y, beleza? Y menos seno de y mais π. Bem, a gente tem agora que dar uma manipulada aí nesse seno de y somado com π, tá? Então tem duas opções. A gente poderia usar redução ao primeiro quadrante,
que a gente vê lá na trigonometria. Ou a gente podia simplesmente usar, o que seria mais direto, né? Mas não precisava de tanto. Mas para a gente ganhar tempo, vamos fazer assim, ó. Usar essa fórmula aqui, né? Seno de A mais B. Seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Dessa forma, bem, eu não vou mexer aí no cosseno não, tá? Só no seno, porque é o seno que está dando zero. É o seno que está dando zero, certo? O cosseno lá está dando cosseno de π, que é menos 1. Não preciso me preocupar com cosseno. Então, vamos ter limite, quando y tende a zero, de quem? Quem é que é seno de y mais π? Vamos escrever aqui. Seno de y mais π vai ser seno de A, né? O A é y, o B é π. Então, vai ficar seno de y cosseno de π, certo? Mais seno de π cosseno de y. Bem, seno de π, como a gente falou já, vale zero, tá? Então, essa parte aqui, certo? Não vamos ficar mais olhando para ela. Cosseno de π é menos 1. Então, ficou menos seno de y, certo? Então, deu menos seno de y vezes cosseno de y mais π, cosseno de y mais π, sobre y, certo? Que já tinha aqui, eu simplesmente estou repetindo. E seno de y mais π, a gente já viu que era menos seno de y. Como tem esse outro menos aqui na frente, fica menos menos seno de y. Ou seja, mais seno de y. Ok? Ok. Bem, como eu já falei, esse cosseno aí ele não está atrapalhando em nada, porque o cosseno aí vai tender a cosseno de π, que é menos 1. Então, eu vou fazer assim, ó, vou escrever como esse menos daqui da frente, eu vou passar para frente dos limites, vai ficar menos o limite quando y tende a zero do cosseno de y mais π, né? Limite da multiplicação é a multiplicação dos limites, vezes o limite do que resta. Limite quando y tende a zero de seno de y sobre y mais seno de y. Beleza? Está quase terminando. Essa parte aqui dá quanto? Como a gente já viu, o limite quando y tende a zero do cosseno disso aqui vai dar cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, até aqui eu tenho menos, certo? Menos 1. Então, até aqui eu estou com mais 1. Falta resolver o resto aqui. Então, eu tenho que usar o limite fundamental. Vou dividir em cima e embaixo aqui por seno de y. Dividir em cima e embaixo por seno de y. Então, vai ficar assim, ó. Bem, no começo aqui eu tenho menos daqui com menos 1 de cá. Então, vamos logo cancelar aqui, tá? Para não esquecer depois. Vai ficar limite, quando y tende a zero, de, em cima, seno de y sobre seno de y, dá 1. Embaixo, vai dar y sobre seno de y, certo? Mais seno de y sobre seno de y, que é 1, certo também. Aí agora, a divisão dos limites, desculpa, o limite da divisão é a divisão dos limites. Ou seja, isso aí vai dar limite de 1, que é 1, sobre limite do denominador. No denominador tem uma soma, né? Então vai ficar limite dessa parte aqui, mais limite dessa parte aqui. O limite de 1 é 1 de novo. Então vai dar limite, quando y tende a zero, de y sobre seno de y, mais 1. Opa, quanto é que dá esse limite aqui? De novo, né? Se esse aqui dá 1, se eu inverto a minha expressão aqui, para ficar x sobre o seno de x, o resultado vai dar 1 sobre 1, que é 1 também. Então, essa parte, o limite dela é igual a 1. Então, quanto é que vai dar? 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 1 sobre 2, 1 meio. Beleza? Então, vê que esse limite aí foi realmente o que deu mais trabalho para a gente resolver até aqui. Mas, certo, conseguimos. Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje, tá, pessoal? A gente também finaliza esses exercícios sobre limites. O nosso vídeo que vem, o próximo, a gente vai fazer alguns exercícios sobre a definição de derivada. Vamos calcular
algumas derivadas de algumas funções usando a definição. Então, não pode usar as regras de derivação, tá? Esse é um tipo de questão que costuma cair bastante também nas avaliações. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.